Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14. É nessa palavra que vamos meditar neste momento. Você que está em casa também esteja aí com a sua Bíblia aberta agora para lermos juntos, tá? Muitas pessoas me mandam recado: pastor, não fui essa semana, mas estou em casa assistindo os cultos. Nesse momento estou na minha casa. Então eu quero dizer para você que sempre assiste o culto em casa, faça desse momento um momento também ritualístico, tá? Porque às vezes a gente está em casa, né, e a gente não tem cerimônia, mas estando em casa você está também na presença do Senhor. Então nós precisamos, estando na presença do Senhor, de um posicionamento não apenas do nosso espírito, né? Não apenas da nossa mente, mas também do nosso corpo. Quando você estiver em casa, participando do culto, esteja com a sua Bíblia, né? Esteja numa posição em que essa posição até do teu corpo demonstre ao Senhor que você está adorando. Tudo isso é muito importante para o culto que nós prestamos ao Senhor. Amém? Mateus capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 28. Nós vamos falar sobre uma palavra que eu tenho usado muito, essa história muito conhecida, de Jesus andando sobre as águas. O Senhor nos dá uma percepção nessa noite sobre esse texto, uma percepção nova. Mateus capítulo 14, versículo 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Lembra que Jesus estava vindo, andando sobre as águas, né? Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Amém. Digam graças a Deus. A palavra dessa noite, irmãos, eu quero falar sobre esse lugar. O lugar entre o barco e onde Jesus está, que eu estou chamando de o meio. Está aí um lugar perigoso, gente. O meio é um lugar perigosíssimo. Pedro nem estava mais no barco, nem estava pertinho de Jesus. A prova é que a palavra diz que para Jesus salvá-lo, o que ele teve que fazer, gente? A palavra diz que ele teve que estender a mão. Isso quer dizer que ele estava distante. Ele ainda não tinha chegado aonde Jesus estava. E esse lugar nós chamamos de o meio. O meio. E eu vou repetir, esse é um lugar perigoso. O meio é aquele momento em que a gente nem está no lugar que a gente começou, nem está no lugar onde a gente quer chegar. Esse lugar é perigoso. Pedro não estava nem na segurança do barco, porque entendam, tá, gente? Nenhum dos outros discípulos, chegaram a afundar, nenhum dos outros. Por quê? Porque eles estavam no lugar seguro. Obviamente que nós conhecemos pela história que nenhum dos outros também conseguiu viver o sobrenatural. O único homem, além de Jesus, que andou sobre as águas, quem foi? Pedro. Por quê? Porque ele saiu do lugar seguro, aquele lugar confortável, onde a gente tem segurança, né? Aquele lugar confortável onde a gente tem domínio, onde a gente tem controle. Pedro, você conhece a história, eu não quero nem entrar, tá, gente, nos detalhes da história, porque a mensagem de hoje é especificamente para que eu fale, para que a gente converse sobre o meio. Esse ambiente, esse lugar, que a gente já saiu da posição confortável e a gente está indo para o lugar que Jesus nos convidou para estar. Isso acontece nos relacionamentos. Por exemplo, quem não quer viver o desafio dos relacionamentos, não se relaciona. É um lugar seguro também, tá, gente? Então, pastor, eu já tive muitos problemas em relacionamento, hoje eu não quero mais me relacionar. Essa pessoa decidiu o quê? Eu quero estar no barco.
Não saio do barco, que eu estou seguro, não atrapalha a vida de ninguém, ninguém me atrapalha. Essa é uma decisão, né? Mas tem gente que disse assim, olha, eu já tive desafios muito grandes nos meus relacionamentos, mas eu quero viver uma nova experiência e eu sei. E eu quero te dizer que essa também é a vontade de Deus, tá? Que você viva a experiência de um outro relacionamento e que esse, diferente dos outros, esse será abençoado. Esse terá a bênção do Senhor. Você pode dizer amém? Por quê? Porque agora você tem uma nova mentalidade. Porque agora você conheceu a palavra. Então, saia do barco. Saia do barco. Se você sabe que Deus está aprovando, que a mão de Deus está nisso, e que você pode contar com o favor do Senhor, saia do barco. Porque no barco, gente, é muito confortável e é seguro. Tem pessoas que decidiram, eu quero estar nesse lugar seguro. Mas Pedro não. Pedro não. Pedro decidiu, Senhor, se é o Senhor, diga que eu vá até onde o Senhor está. E Jesus disse, o que? Venha. Então ele passa a perna e começa a andar sobre as águas. Os outros discípulos não. Eles continuaram no lugar de segurança. E Pedro está indo, tá, gente? E Pedro está indo na direção de Jesus. O que Jesus mais queria era que Pedro vivesse aquela experiência extraordinária. O que ele mais queria era isso. E ele estava vivendo. Não estava mais na segurança do barco, mas entenda, olhe para mim. Ele ainda não tinha chegado também na segurança de estar perto de Jesus. E aí é que começou todo o problema. Porque o meio, gente, o meio é sim suscetível a muito problema. No livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, no versículo 2, essa é uma palavra que eu não vejo muito hoje se usar entre os pastores, mas eu lembro que havia uma época dentro da igreja evangélica que se ministrava muito sobre esse texto. Nessa versão que eu vou ler aqui. E eu vou ler na versão, não na versão NVI, mas numa versão mais clássica da Bíblia. E olha o que diz Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Eu ouvi, Senhor, a tua fama e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Eu gosto demais desse termo, desse versículo, assim. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faze que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque está orando e pedindo, Senhor, no discorrer do tempo, no desenrolar das coisas, quando eu estiver vivendo o processo, eu não estou nem mais no lugar de onde eu saí, mas eu também não estou no lugar onde eu tenho que chegar. É no meio dos anos. Aviva. Avivar, gente, a palavra em hebraico é uma chama que é reacendida. Abacuque está dizendo, meu Deus, aquela chama que está se apagando faz novamente queimar, mas é no discorrer dos anos. É nas etapas da vida que eu estou vivendo, faz queimar novamente o meu coração. É no discorrer dos anos. Tem outra palavra no original hebraico que fala sobre o meio do tempo, que é a palavra querab, que tem exatamente esse sentido, tá, gente? É o íntere. É o que acontece entre um lugar e outro. É aquela situação entre o início do namoro e o seu estado atual. É aquela situação entre o início do casamento e agora esse momento que vocês estão vivendo dessa relação. É aquele momento entre aquele dia que você levantou a sua mão e aceitou Jesus e o que você está vivendo agora. Você ainda não chegou no céu, tá, gente? A gente ainda não chegou no final da jornada. A gente não está ainda com o Senhor. E é nesse tempo, olhe para mim, é nesse momento, que não é nem o ponto final, nem como eu comecei, que o profeta está pedindo, meu Deus, aviva o meu coração, aviva a minha fé, aviva a minha mente, aviva meu ministério.
Irmãos, infelizmente eu conheço muitas pessoas que já estão com 10 anos de caminhada com Deus, 20 anos, 15 anos, e que contam assim testemunhos para mim: pastor, no início da minha fé havia uma chama no meu coração, eu aceitei Jesus, já fui batizado no Espírito Santo, e assim o início, eu não me contia, eu queria pregar o evangelho para todo mundo. Só que o que aconteceu? O tempo passou, e aí veio o que, gente? Veio o meio. Eu saí daquela vida que eu tinha antes. Eu não estou nem mais naquela vida de escravidão, do pecado me dominava, eu era dominado pelos vícios, eu era dominado por tudo que é coisa ruim. Daquela vida eu já saí, pastor. E eu comecei a andar e foi muito bom, foi maravilhoso. Aquele tempo que eu vivi no início da minha fé. Aquilo que a gente chama entre nós crentes, né? De o primeiro amor. Aquele momento é maravilhoso. Você quer ler a Bíblia todo dia. Até no meio da rua você está orando, as pessoas, esse aí está doido, é porque você está com aquela chama do Espírito. É o início, é o primeiro amor. Só que vem o meio. Você não está nem mais naquele barco de perdição que você andava, tá? Seus amigos agora já olham para você, nem te conhecem mais. Rapaz, fulano mudou. Nem está mais com a gente daquele jeito. Porque você mudou. Você amadureceu. Você se firmou na fé. Os seus hábitos agora são outros, mas aí é que está o perigo. Porque os anos passaram e o que aconteceu? A gente vai cansando. A palavra diz que o perigo maior na vida de Pedro foi quando o quê, gente? Quando o quê? Quando ele começou a reparar no vento. Entendam, preste atenção. O vento não começou a soprar agora, o vento já estava soprando, e a palavra diz que desde o momento que os discípulos viram Jesus vindo, andando sobre as águas, o vento já estava soprando, o mar já estava bravio. Mas olhe bem para mim, Pedro não tinha reparado. Por quê? Porque ele estava na chama, ele estava no fervor do convite de Jesus: venha. Então ele foi. Venha. Então ele foi, cheio de fé. Mas no meio, o vento ganhou mais força. Na natureza, não. O vento ganhou mais força, foi aqui dentro. Às vezes, irmãos, o problema maior não é nessa época do casamento. Aliás, tem pessoas que no início do casamento, do relacionamento, os problemas foram bem maiores. Mas isso não chamava muito a tua atenção. Por quê? Porque havia fervor da paixão, do desejo, da vontade. Não, vai dar certo. Mas sabe por quê? Olhe para mim. Sabe por quê? Que agora está tão mais desafiador para vocês? Porque é quando nós estamos vivendo o meio. E isso desafiou Pedro. Ele então começou a afundar. Olhe para mim, era o mesmo vento de quando ele saiu do barco. Era o mesmo mar de quando ele colocou a perna fora do barco. Era o mesmo, gente. A situação era a mesma. Mas ele estava afoito. Ele estava cheio de fé. Ele tinha recebido o convite de Jesus. E o convite de Jesus era: venha. E ele foi. E andou, deu um passo, 2 passos, 3 passos. E está ele indo para a direção de Jesus. E está ele chegando perto de Jesus. Cada passo que ele dava, olha que coisa interessante, tá? Cada passo que ele dava, ele se distanciava mais do barco e ele se aproximava mais de Jesus. Ele saiu da segurança e do conforto do barco e estava quase chegando no lugar mais seguro que o barco. Que lugar é esse, gente? Os braços de Jesus. Ele tinha que ter continuado. Ele não podia ter deixado o vento distraí-lo. E antes da gente orar, eu quero que você redobre a sua atenção para o que eu vou lhe dizer. Sabe por quê, irmãos? No início da nossa fé, a gente orava com mais fervor. A gente tinha mais confiança. É porque o meio que a gente vive não exercia sobre nós tanta pressão, porque a gente não permitia, porque a gente não deixava.
Quando a gente começava a sofrer algum tipo de pressão, sabe o que a gente dizia para o meio, para o medo, para a falta de coragem, para a pequena fé que a gente tinha? Eu tenho um Deus que é maior que tudo isso. E a gente só ia, só avançava. Só era passo de fé, passo de fé. E quando a gente passava por provação, como a gente costumava dizer antigamente, né, os crentes, aí a gente ia para o joelho, aí a gente ia jejuar, aí a gente ia orar, ia apresentar as nossas causas ao Senhor. Aliás, naquele tempo que você saiu do barco, você tinha até menos recursos que hoje. Você lembra? Tinha até menos recursos que hoje. Às vezes, para tomar uma decisão, você olhava para os seus recursos e dizia: meu Deus, assim eu não vou conseguir. Era até mais difícil. Mas você ia. Você confiava. E você dava passo de fé, e você dava outro passo de fé. E você ia na direção de Jesus. E eu quero convidar você nessa noite, no nome de Jesus, para redobrar a sua atenção e fixar o seu olhar exatamente para onde você está andando. Ouça, o lugar que você está andando é na direção onde Jesus te apontou. Lembre do seu propósito. Lembre da confiança que você depositou inteiramente na palavra de Jesus. Porque é isso, irmãos, que nos faz avançar. A palavra de Jesus foi essa, que Ele vai restaurar a tua família toda, que Ele vai libertar aquelas pessoas dos vícios. Continue crendo, continue confiando, continue andando sobre as águas. Entendam, nós estamos andando sobre um mar revolto. Irmãos, olhem ao redor, olhem o mundo que nós estamos vivendo. Olha o noticiário, olhe o mar que nós estamos atravessando. É muito vento, é muito terror da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. E a gente é assoberbado por todo tipo de notícia, e a gente vai ficando meio deprimido. Aí a gente renova a fé, coloca os olhos em Jesus. Não dá mais para voltar no barco, porque entenda, tá? Agora não tem mais como você voltar àquele nível de fé que você tinha no início. Não, agora a sua fé é outra. Não tem nem como você fingir que você não tem um Deus. Agora a sua fé é outra, não tem mais como voltar para o barco. Aliás, quando você quer desconfiar, quando você quer pensar: não, eu acho, aí vem o Espírito Santo, ó, no teu coração. Você tem um Deus, tem fé no teu coração. Até hoje o Senhor te sustentou, é a tua fé renovada. Não tem nem mais como você voltar para o barco. Agora o nosso desafio, antes da gente orar, receba essa palavra. O nosso desafio é continuar olhando para Jesus e não deixar esse meio ter mais poder do que a palavra e o convite de Jesus. Você sabe quem te chamou. Você sabe quem te chamou. Olha de onde Deus te tirou. Daquele barco de incertezas. Daquele lugar que parecia seguro, mas você sabe que em todo o tempo estava ameaçando naufragar. Foi de lá que Deus te tirou. Você pode dizer amém? Diga para a pessoa do seu lado: você sabe de onde Deus te tirou. Diga com fé, diga assim: você sabe de onde Deus te tirou. Diga assim: não tem mais como você voltar para lá. Só tem um jeito da gente voltar para lá, tá? Da gente voltar para lá com Jesus. Porque foi isso que aconteceu, né? Quando Pedro volta para o barco, quem veio carregando ele? Jesus. Aí já não era mais o mesmo ambiente, tá, gente? Era outro barco. Um barco em que Jesus entra com a gente nos carregando já é outro barco, já é outro ambiente, já é outra atmosfera. Você consegue entender isso? Mas voltar sozinho para aquele lugar, voltar sozinha para aquele lugar, não tem mais como. O Senhor te encheu de fé, diga graças a Deus. Você foi cheio do Espírito Santo. Você foi cheia do Espírito Santo. O que te move sobre essas águas tem outra força, tem outro poder, não tem mais como você voltar para o barco, porque o teu coração já é outro. Você pode dizer amém? O teu coração já é outro. O meio teve muito peso na vida de Pedro. O meio entre o barco e Jesus. O meio. Há um perigo extremo, irmãos, quando nós estamos no meio do processo. E sabe qual é o maior perigo quando a gente está vivendo nesse meio aqui? Sabe qual é o perigo? Autoconfiança. Autoconfiança. É quando a gente acha que tem o controle. Você entende por que Pedro naufragou?
Porque entenda, quando ele sai do barco, olhe para mim, ele sai cheio de incertezas. Ele só tinha uma confiança. Rapaz, eu só estou andando sobre essas águas porque Jesus é quem está sustentando os meus pés. Quando ele deu o segundo passo, rapaz, não é que é verdade? Ele não deixa eu afundar. Aí o terceiro passo, sabe o que foi acontecendo naturalmente no coração do Pedro? Rapaz, eu acho que não é muito Jesus não, acho que eu sou eu mesmo. Olha o perigo, é? Autoconfiança. Deixa eu dizer uma coisa para você. Por isso que os casamentos acabam, tá? Aquele cuidado que tinha antes, de preservação, de zelo mútuo, começa a ser substituído por uma autossegurança perniciosa, perigosa. A pessoa acha que não, é minha mulher, já é meu marido. Eu não preciso mais conquistar. Eu não preciso demonstrar mais amor. E isso, irmãos, vai acontecendo não porque a gente quer, tá? A traição da autoconfiança acontece naturalmente no coração do ser humano. Sabe qual foi o recado de Deus? Antes do povo entrar na terra prometida, sabe qual foi o recado de Deus? Olha, quando eu prosperar vocês, agora vocês vivem no deserto, tá? Uma vida errante, morando em tendas, mas eu vou colocar vocês numa terra que é uma terra que emana leite e mel, é prosperidade, prosperidade, prosperidade. Quando eu colocar vocês lá, que vocês construírem suas casas, que vocês construírem seus negócios, que as pessoas do mundo se interessarem pelo negócio de vocês e vocês começarem a pensar assim, rapaz, como eu sou bom. Deus não usou esse termo não, tá? Mas quando você vai ler o termo é mais ou menos assim. Quando começar no coração a ter esse pensamento, rapaz, como eu sou bom, viu? Olha o que eu fiz. Voltem a lembrar de mim, a depender de mim, senão vocês vão perder tudo. Esse foi o recado de Deus. Autoconfiança, irmãos, é um perigo. Autoconfiança destrói relacionamentos. Autoconfiança destrói profissionais excelentes. Você já viu alguém que começou profissionalmente aqui, ó? Pá. Começou seu empreendimento aqui, ó, consolidando sua marca. Daqui a pouco a pessoa relaxou. Por quê? Porque achou que já estava garantido. É o meio, tá, gente? É o meio. Isso é um perigo. Autoconfiança. Foi o que aconteceu com Pedro. No início ele tinha certeza, é Jesus quem está segurando os meus passos. Foi dando passos e então ele tira os olhos de Jesus e coloca os olhos no vento. Então a palavra diz que ele teve medo. Por quê? Porque ele achou que era ele. Autoconfiança. Então Jesus estende o braço. Lembra que eu falei no início da ministração? Por que Jesus estende o braço? Porque Pedro ainda não tinha chegado ao seu destino. Você ainda não chegou no seu destino. Ouça, você ainda não chegou no lugar de fato onde Deus quer te abençoar e te prosperar. Você ainda está no meio. Em nome de Jesus, ó, se já tem acontecido coisa boa, se a bênção do Senhor já tem se demonstrado, derramada sobre a sua vida, ainda é o começo. Então atenção total, dependência total de Jesus. Renove a sua fé nesta noite e diga, meu Deus, eu quero declarar que eu só dependo de Ti e eu não vou tirar os olhos de Jesus. Porque eu sei que o Senhor ainda tem muito para me abençoar. O Senhor ainda tem muito para fazer na minha vida. O Senhor ainda tem muito para realizar na minha família. O Senhor ainda tem muito para realizar no meu casamento. Eu quero depender só do Senhor. Irmãos, eu posso confessar que eu já vi tantos colegas de ministério com tanto potencial irem naufragando ao longo do tempo. Por quê? Porque tiraram os olhos de Jesus. Porque tiveram autoconfiança demais. Porque no meio está o perigo, no meio. Nem chegou no destino, mas também não está no barco ainda. Mas
Vamos orar? Diga para a pessoa do seu lado, coloca os olhos em Jesus. Diga para a pessoa do seu lado, o teu destino é nos braços de Jesus. Fique em pé no seu lugar. O teu destino é nos braços de Jesus. Amém? Hoje é noite de se jogar nos braços de Jesus. Hoje é noite de pegar o teu casamento e dizer, olha, está combinado aqui entre nós dois, tá? Não seremos traídos pelo meio. Nós vamos avançar. Eu quero liberar uma palavra sobre você na tua profissão. O Senhor quer te renovar na tua profissão, no teu empreendimento. Não aconteceu ainda nada. Se você está achando que já aconteceu muita coisa, deixa eu te dizer, ainda não aconteceu nada daquilo que Deus de fato vai realizar. Mas você precisa depender de Deus. Você precisa depender do Senhor. Você precisa entender que a palavra do Senhor nos diz que é Ele quem nos dá a capacidade de produzir riqueza. Então, se é Ele, é dependência total dEle. O Senhor está te renovando na tua profissão. Se você já é um profissional, uma profissional excelente, o Senhor vai fazer mais. O Senhor vai te apresentar de forma diferente para o mundo. Creia nisso. E Ele vai te honrar, mas aprenda a depender do Senhor. Quando você começar a olhar para as tuas habilidades, daquilo que você faz e começar a se enganar dizendo, olha rapaz, o que eu já fiz, pronto, aí está o perigo do meio. Coloque no Senhor a sua confiança. Eu quero declarar a você que já tem 5 anos, 10 anos de casamento, 7 anos de casamento, 15 anos de casamento, 20 anos, que Deus vai fazer ainda na vida de vocês, nem começou, Deus vai ainda fazer mais. O Senhor está renovando a aliança de vocês, em nome de Jesus. O querer, a vontade, o amor, a cumplicidade, o Senhor quer multiplicar na vida de vocês. Por quê? Porque há um renovo na aliança. O Senhor quer renovar essa aliança no nome de Jesus. Você diz amém? Creia nisso. Não deixe esse relacionamento chegar nesse estado de mornidão, tá? O estado de mornidão é o momento do meio. Saíram do barco e ainda não chegaram no destino. Cuidado. O Senhor quer renovar essa aliança. Creia nisso. E peça ao Senhor, se você está vivendo desafios no teu relacionamento, no teu casamento, você não sabe, pastor, na verdade eu amo minha esposa, eu amo meu marido, mas eu não sei como consertar. Então peça ao Senhor renovo. Peça ao Senhor renovo e diga, meu Deus, eu quero sair desse lugar escorregadio que é o meio. Eu quero sair, porque eu não vou afundar. Eu vou continuar andando sobre as águas. Eu vou continuar indo ao destino que o Senhor reservou para a minha vida. Você pode dizer amém? E por fim, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Você que está vivendo o maior desafio de fé que você já viveu até hoje. Sabe você que a fé já foi muito fervorosa no teu coração? Você já foi uma pessoa que você já olhou para ti cheio do Espírito Santo dizendo, meu Deus, que fase foi aquela da minha vida? O Senhor quer fazer mais. Como disse o profeta Abacuque, Ele quer avivar o teu coração, a obra que Ele começou na tua vida no meio dos anos, porque ainda tem mais para acontecer. Você entende por que Abacuque diz isso? Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Ele está dizendo, ainda não aconteceu o que o Senhor vai concluir, mas também eu não estou no início. Então é agora que o Senhor quer avivar o teu coração. Ele quer avivar a tua fé, Ele quer avivar a tua confiança. Coloque as duas mãos assim na altura do teu coração, feche os teus olhos e peça isso ao Senhor. Primeiramente peça ao Senhor para reavivar a tua fé, no nome de Jesus. Mas faça isso com toda a força e convicção do seu coração. Faça isso com toda a convicção da tua alma. Meu Deus, renova a minha fé. Renova, meu Deus, no meu coração a confiança que um dia o Senhor colocou. Sabe aquela fé, meu Deus, que eu orava, as lágrimas desciam no meu rosto e eu testemunhava que no coração havia uma convicção, porque o Espírito Santo estava sobre mim. É essa fé que eu quero sentir novamente. É essa fé, meu Deus, que eu quero ver renovada no meu coração nessa noite. Eu não suporto mais o meio. Eu não quero nem voltar mais para o barco, mas eu quero ir na tua direção. Eu quero ir na tua direção, meu Deus. Tu és aquele que nos guia. Tu és aquele que nos sustenta. O Senhor é aquele que nos sustenta em meio à tempestade. O meio não vai ditar a ordem no nosso coração, meu Deus. Esse ambiente do meio, meu Deus, não vai sufocar a nossa fé. Não permitiremos.
porque há um renovo dos céus. Há um renovo dos céus sobre as nossas vidas nesta noite. Há um renovo, meu Deus, no coração dessa tua filha, que quer acreditar novamente nas pessoas, quer viver um relacionamento de fato honrado pelo Senhor, um relacionamento da tua aprovação, mas tem temor, tem medo, porque o meio tudo oculta. Eu declaro, meu Deus, eu declaro renovo nos sentimentos. Aviva novamente o coração, meu Deus. No meio dos anos, aviva novamente os sentimentos, para a glória do teu nome. Aviva novamente no coração desse teu filho, na sua profissão, no seu empreendimento. O Senhor quer usar poderosamente pessoas ainda muito. Pessoas que estão pensando em desistir, meu Deus. Pessoas que estão afundando nos seus sonhos. Pessoas que estão afundando em suas convicções. Isso é na vida profissional, meu Deus. Isso é nos seus sentimentos. Mas o mais temível disso tudo é que isso está acontecendo também na fé de muitos aqui. Eu quero declarar um renovo. Tu és o nosso amigo. Tu és o nosso amigo. O Senhor vibra quando nós somos reavivados. O Senhor fica feliz quando nós prosperamos. O Senhor tem alegria quando nós andamos sobre as águas. Então não vamos naufragar, não vamos afundar, não desistimos. A nossa fé está mais firme do que antes. A nossa fé está mais firme que antes, meu Deus. Tu és o Deus da nossa salvação. Aleluia. És o meu dono. Diga isso. Tu és o meu dono. Diga isso para o Senhor nessa noite. Tu és o meu dono. Tu és o meu dono. A minha fé está em ti, meu Deus. Levante bem alto as suas mãos e cante aleluia, entregando completamente ao Senhor a tua confiança. Aleluia. Aleluia. Confiamos em ti, meu Deus. Confiamos só no Senhor. O meio não terá domínio sobre as nossas vidas. Levante a sua voz, levante as suas mãos. Você que está em casa também, aí na sua casa, aí no seu quarto, nessa sala, dentro do carro, levante as mãos e louve, louve, louve. Oh, a tua fé está sendo reavivada. A tua fé está sendo reanimada. A tua fé está sendo reavivada no Senhor. Vem, renova nos Espírito Santo. Diga isso, diga isso. Renova a fé do teu povo, meu Deus. Renova a fé do teu povo. Renova a fé. Renova o amor. Renova o amor neste casamento. Renova a confiança neste casamento. Renova, meu Deus, a vontade, a paixão no lugar onde essa pessoa trabalha, naquele empreendimento, no negócio que o Senhor plantou no coração. Reaviva, 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 meu Deus. Reaviva a tua obra no meio dos anos. O ano só chegou na metade, meu Deus. Ainda tem um semestre. O Senhor fará milagres ainda 2026. O Senhor fará milagres ainda esse ano. O Senhor fará milagres. Ah, eu sinto isso. O Senhor fará milagres. O Senhor fará milagres ainda esse ano. Só terminou o primeiro semestre. O Senhor fará milagres. És o meu dono. O Senhor está reavivando. O Senhor está reavivando. O Senhor está reavivando a tua fé. A chama volta. A chama volta a brilhar no teu coração. Oh, levante as mãos para os céus. Louvamos o teu nome, Pai. Louvamos o teu nome porque confiamos em ti.
Aliás, nós aprendemos a confiar em Ti. Reaviva, reaviva, reaviva a Tua obra no meio dos anos. A Tua obra é muito ampla, meu Deus. A Tua obra compreende uma família. A Tua obra compreende um casamento abençoado. A Tua obra compreende a Tua igreja. A Tua obra compreende o reino. O reino é amplo. Ah, o reino é amplo, meu Deus. E eu Te louvo porque eu vejo isso. Eu vejo o reino de Deus dentro do empreendimento. Eu vejo o reino de Deus dentro da profissão de alguém notável. Eu vejo o reino de Deus dentro da ação de um juiz, da ação de um advogado, da ação de uma professora, de um professor. Ah, eu vejo o reino de Deus na ação de um contador, de uma contadora. Eu vejo o reino de Deus, meu Senhor. Eu vejo o Teu reino sendo avivado. Louvado seja o nome do Senhor. Os casamentos estão sendo renovados nesta noite. Sentimentos estão sendo reavivados dentro do coração de homens e mulheres. Ah, meu Deus, a Tua mão me traz à tona. Sinta o Senhor fazendo isso nessa noite. Há pessoas que entraram aqui pensando que estavam naufragando, que estavam afundando. O Senhor está te trazendo à tona e te dizendo: minha filha, meu filho, vou te levar ao teu destino, e é destino de bênção. As pessoas ficarão admiradas no lugar onde eu vou te levar. As pessoas ficarão admiradas no lugar onde eu vou levar a tua empresa. As pessoas ficarão admiradas no lugar que eu vou levar vocês dois. Esse casamento será assim um vetor de inspiração para muitas pessoas. O meu louvor é esse, meu Deus. Eu levanto as minhas mãos para Te adorar. Diga aleluia. 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 Meu coração está sendo renovado nessa noite. Eu não sei o teu coração, mas o meu está sendo renovado. A minha fé está sendo renovada nessa noite. Eu não sei a tua fé, mas a minha está sendo renovada. Porque há um avivar de Deus no meio do tempo. Volte a ter paixão por aquilo que Deus te chamou para fazer. O Senhor está plantando isso novamente dentro de ti, dentro da tua alma, dentro do teu coração. Só louve, só louve. Aleluia. Visitando a tua casa. Há uma chama do Espírito Santo visitando o teu casamento. Oh, aleluia! 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 Há uma chama do Espírito Santo curando pessoas. Há uma chama do Espírito Santo curando pessoas agora. Aleluia! Acontecendo neste momento. Oh, aleluia! Casamentos sendo restaurados neste momento. E nós ouviremos testemunhos. Caia por terra toda maldição. Há empreendimentos sendo restaurados neste momento. Há um avivar de Deus acontecendo no coração de pessoas que já tinham desistido. Pessoas que já tinham desistido. O Senhor está te tomando de novo. Todo espírito de morte caia por terra no nome de Jesus. A vida chegando em você agora. E o Senhor está te resgatando, te tomando pela mão e te trazendo à tona, na autoridade que há no nome de Jesus. Na autoridade que há no nome de Jesus. Aleluia.
Aplauda o Senhor bem forte. Bendito é o nome do Senhor. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra. O meio não vai me vencer. Diga isso aí no teu lugar. O meio não vai me vencer. E saiba, tá? O meio tem força. O meio tem lógica. O meio faz você sentir frio e medo, mas o meio não vai te vencer. Ah, meu Deus. És o meu dono. És o meu dono. És o meu dono, minha paixão. És a minha canção, meu Deus. Minha canção e o meu louvor. Leva o teu povo em paz, meu Deus. Que essa chama do Espírito Santo que foi reavivada, ela continue brilhando e forte. O maligno vai tentar, meu Deus, soprar aquele vento frio, quando essa pessoa sair daqui, com palavras no ouvido, com lembranças e memórias na mente. Mas essa chama não vai se apagar, porque não é uma chama de uma palavra de autoajuda, é a chama do Espírito Santo, meu Deus. Porque a nossa oração nessa noite foi: Senhor, reaviva a tua obra no meio dos anos. Nós saímos daqui com corações reavivados, cheios do Espírito Santo. Pessoas estão saindo daqui, meu Deus, e entraram com projetos de desistência. Pessoas entraram aqui com projetos que já tinham abandonado e saem daqui, meu Deus, com uma nova força no coração. Porque o Senhor é o Deus que reaviva a tua obra. O Senhor reaviva a tua obra no meio dos anos. Nesse lugar chamado Querebe, no íntere, nesse lugar perigoso, nós saímos daqui com uma promessa. Saímos daqui com um compromisso de uma promessa. O vento frio não vai apagar a chama do Espírito Santo no nosso coração. Obrigado, meu Deus. Leva-nos em paz, com essa chama ardendo no nosso coração. Obrigado, Espírito Santo. Leva o teu povo em paz. Que seja um restante de quarta-feira abençoado, uma quinta-feira, meu Deus, cheia do Espírito Santo. Que possamos caminhar sempre na direção do destino que o Senhor preparou para nós. Não abrimos mão disso. Te agradecemos por isso. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça reavivando a chama no nosso coração, hoje e sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Deus abençoe. Vai em paz. A chama está reacendida no teu coração. O meio não vai apagar. O meio não vai apagar.